Muito boa noite, estamos ao vivo aqui no Canal Dons, página Canal Dons, hoje de um jeito diferente. O pregação para você. Hoje pregação com o Nivaldo da comunidade Colo de Deus. Vai ser maravilhoso hoje aqui na página Canal Dons, gente. Vai ser bacana. Convido a vocês aí compartilhando este vídeo, abrindo as suas salas de vídeo. E o Nivaldo estará conosco em instantes aqui na página Canal Dons. Maravilhoso, já agradecendo a todos para as transmissões feitas nesta segunda-feira. Grupo de oração do Diácono Edson, mais de 1000 visualizações, muito bom, muitos compartilhamentos. Muitas pessoas acompanhando, prestigiando o momento de pregação, foi maravilhoso. Tivemos também ontem a Alan de Souza com o tema família, falou comigo quase até meia-noite, foi bacana demais, gente. O Alan de Souza ontem foi maravilhoso com o tema família. Ficou perguntas para mandar, mandei para ele hoje, para ele acompanhar e terminar essas perguntas. Foi muito bom, Orlando Luiz, boa noite. Boa noite, Orlandão. O Orlandão tá na área aí, ó. Tô aguardando o Nivaldo, já estará comigo aqui na transmissão do Canal 12, uma pregação maravilhosa sobre o Espírito Santo. Vai ser bacana, gente. E hoje, rapaz, Nivaldo Fonseca já por aqui. Diácono Robson também por aqui. Robson Luiz Plausino conosco já. Pregação maravilhosa com Nivaldo Fonseca da comunidade Colo de Deus nesta terça-feira de pregação. Bom, tivemos, né? Hoje a transmissão da novena, terceiro dia da novena aqui da Paróquia Santos Apóstolos. Bom, muito bom. Fica o convite para todos participarem. São às 19h30, todos os dias, às 19h30. Amanhã é o quarto dia da novena de Natal aqui na Paróquia Santos Apóstolos. Claro, Santa Missa amanhã às 8 da manhã. Fica convidado, Rua Capela do Alto, 86, Alto, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba. Em instantes, Nivaldo Fonseca. Estou no aguardo de Nivaldo Fonseca para transmissão hoje da pregação sobre fusão do Espírito Santo. Vai falar um pouquinho de cada coisa hoje. Vai ser maravilhoso, gente. Uma pregação bacana para todos acompanhar. Amanhã teremos a live, como de costume, das quarta-feira. Quinta-feira, o bate-papo com o Soler. Sexta-feira, o poder da oração. Olha, vocês não podem deixar de assistir. O poder da oração vai ser bacana. Diácono Robson Luiz Plausino estará comigo juntamente com Fernando. Fernando falará conosco também este tema, um bate-papo a três. Vai ser uma bênção, gente. Olha, o poder da oração, olha, um tema, já vou confessar que estou estudando mais sobre este tema. Já li um pouco hoje, mas vai ser bênção, gente. Olha, vocês têm que acompanhar na sexta-feira, vai ser maravilhoso. Estou aqui então, no aguardo, Orlandão, do Nivaldo Fonseca. Daqui a pouquinho, aqui comigo, na transmissão no Canal 11, gente. Hoje, bacana. Já tá por aqui, Nivaldo Fonseca. Vai ser maravilhoso. Rapaziada, salve Imaculada, salve Nivaldo. Já tá adicionando você aqui na live comigo. Vamos dividir a tela nós dois. E daqui a pouco dar início à pregação. Olha o Nivaldo, gente. Olha o Nivaldo. Tudo bom? Certo, Nivaldo? Tudo bem? Deu certo. Paz, Jesus e amor de Maria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me vendo bem? Glória. Tô me vendo bem? Tô bem. Deixa eu ir Tá um me pouco mais vendo pra bem? trás Tá aqui, bem? pra galera ver aí. Isso aí. Agora Isso sim. aí, meu. Vamos lá. Aleluia, né? Aleluia. Vamos lá. Efusão do Espírito Santo. Mas vamos englobar de uma forma diferente. Uma pregação sobre o Espírito Santo. Fica à vontade. Pode se apresentar, falar com o povo. A palavra é Amém. Tudo bom, gente? Vocês que estão aí nos acompanhando, boa noite a todos. Meu nome é Nivaldo, tá? Sou da comunidade católica Colo de Deus. Moro na zona sul de São Paulo, aqui próximo do Heliópolis. Caminho na renovação carismática católica, fez em setembro agora 10 anos já, então já
10 anos de caminhada aí com a Santa e Amada Igreja, né? Sou contador, minha vida profissional é trabalho com contabilidade e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje partilhando a palavra de Deus aí. Tá bom? Muito bacana. Quero convidar você então, quer falar alguma coisa? Pode falar, Rodrigo. A palavra Não, é toda tranquilo? sua. Tranquilo. Então, quero convidar você que está aí comigo, nos acompanhando, a pegar a sua palavra lá no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 14. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 9 ao 14. Nós vamos partilhar bastante sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito, e aí a gente encerra aí falando sobre efusão do Espírito, né? Existe essa necessidade, a intimidade, um relacionamento, né? Então, você já eu vos digo, pede e você vai e encontrarei. E a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir o peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar a vocês o Espírito Santo a quem o pedir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Na hora de nossa morte. Amém. Amém. Viva a Imaculada. Irmãos, vamos lá. Estamos num tempo bem difícil, Rodrigão. Estamos num tempo onde o caos tomou conta de toda a face da terra, né? Estamos num tempo onde a tribulação a cada dia mais está avançando, as dificuldades estão aumentando. E a pergunta da humanidade é: onde está Deus nessa hora? O que Deus está fazendo, né? Eu acabei de ver um post no Instagram onde postaram, né? Onde dizia que Deus estava dormindo, por exemplo, né? E a palavra de Deus atesta que o guarda de Israel não dorme nem cochila, né? Pelo contrário, está atento, vigilante, acordado, cuidando do seu rebanho, do que é o povo eleito, a raça escolhida. Então, a cada dia que passa, a gente está vendo o quanto as trevas têm tomado conta da face da terra. E o que mais me chama a atenção, Rodrigo, olhando para esse evangelho e olhando para a encarnação do Verbo, é que Jesus, quando encarna, presta bem atenção, Jesus, quando encarna, a Bíblia diz: a luz veio para o que era seu, mas os seus optaram, escolheram as trevas. Então, se a gente está vendo as trevas tomando conta da face da terra, é porque, de fato, a humanidade se afastou de Deus. A humanidade, mais uma vez, está fazendo a opção pelas trevas, né? Não está fazendo a opção pela luz, né? E aí, quando a gente olha para toda essa situação de pandemia, eu, por exemplo, estou desde março trabalhando em casa, estou de home office desde março, né? Eu olho para toda essa situação e eu olho para a Sagrada Escritura e vejo o quanto Deus continua nos amando, cara. É possível a gente enxergar isso? É possível, irmão. Eu consigo olhar para essa situação e ver o quanto Deus continua nos desejando. O quanto Ele quer a gente perto dEle. O quanto Ele quer a gente com intimidade com Ele, amizade com Ele, tendo relacionamento com Ele. Mas como que a gente vai conseguir enxergar isso se a gente está afastado de Deus, cara? E o que é, Anivaldo, que nos aproxima? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz para nós: se você buscar, você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai ser aberta. Se você clamar a Ele, Ele vai te ouvir, cara. É um Deus que está próximo, né? O profeta Isaías diz: é um Deus que se deixa encontrar, invocar enquanto Ele está por perto. Olha que interessante. Enquanto Ele ainda está por perto, né? Quando a gente olha para a carta de Pedro, Pedro fala: Jesus não voltou ainda, porque Ele está agindo de paciência. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Olha aí. Então, se Jesus voltasse agora, Rodrigo, quantas pessoas estariam agora perdidas?
Estaria indo para os infernos, sim. Porque está tão atolada no pecado, com o coração tão cheio de maldade, que esqueceu de Deus. Então, se ele chegasse agora, imagina o juízo final agora. A pergunta é onde eu, Nivaldo, estaria? Onde eu ia agora? Será que eu ia para o céu? Será que eu ia para o purgatório? Eu ia direto para o inferno? Não é verdade? E aqui é uma chamada de atenção para nós, Rodrigão, para nós, cara. A gente precisa voltar a ter intimidade. A gente precisa voltar a ter relacionamento. A gente precisa voltar a ter amizade com o Espírito Santo de Deus, que é um Deus esquecido na nação brasileira. E quando eu falo de um Deus esquecido, eu estou falando de 3 deuses que respondem por um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é um só Deus. Mas o Espírito Santo é um Deus esquecido. Rodrigo, eu me perguntava esses dias em casa, cara, se eu fosse Satanás hoje, eu sei que o Orlando, a galera tá aí. Gente, se eu fosse Satanás hoje e eu quisesse, Rodrigo, destruir a igreja, acabar com a igreja, sabe o que eu faria? A humanidade inteira esquecer, se afastar, não ter mais amizade, não ter mais relacionamento, não ter intimidade com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele pode nos aproximar de Deus nessa hora. Só Ele agora pode nos despertar. Só Ele pode fazer a gente ficar de pé. Só Ele pode fazer a gente incendiar a face da terra. Só Ele pode mudar as estruturas na política. Só Ele pode mudar as estruturas na educação, na segurança, na saúde da nação, na saúde das nações. Só o Espírito Santo pode mudar transformar esse caos, Deus. E aí, nós estamos tão afastados dele, tão longe dele, que nós não estamos conseguindo entender o quão Deus tem cuidado da gente, cara. Então, quando eu olho para essa palavra, e Jesus, olhando para os discípulos, diz: se vocês que são pai, olhando para toda a galera que estava aí, se vocês que são pai, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de nós clamarmos o Espírito Santo de Deus, para que ele possa novamente agir em nós, já que ele habita em nós, já que ele mora em nós. Nós somos habitação de Deus, nós somos casa de Deus, morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos clamar o Espírito Santo, vem Espírito Santo, transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, porque desde o Antigo Testamento até o Novo foi assim. O Espírito Santo agiu sobre os profetas, o Espírito Santo agiu, operou na vida dos discípulos, não foi diferente. E nós somos o povo chamado a dar continuidade a todo o movimento pentecostal, a todo o movimento eclesiástico. Nós somos o povo eleito, nós somos a raça escolhida, nós somos o povo que Deus adquiriu para si, para fazer a diferença nos fins dos tempos. Então, quando a gente olha, Rodrigo, para a Santa e Amada Igreja nos fins dos tempos, e eu quero começar em Pentecostes, a gente vê uma igreja abatida, a gente vê uma igreja fria, a gente vê uma igreja sonolenta, uma igreja que estava cada dia mais afastada de Deus, né? E as últimas palavras de Jesus para os discípulos foram: não se afastem de Jerusalém, permaneça em Jerusalém. E a pergunta é: por que Jesus mandou os discípulos permanecer em Jerusalém, Nivaldo? Qual era a intenção de Deus? Qual era o propósito de Deus ali, naquele dia, se despedindo dos discípulos? Porque era o dia que Jesus ia ser assunto ao céu. Ele ia voltar para junto do Pai. Entende? Houve aquele diálogo, né, que aconteceu em João 14. Eu vou para junto do meu Pai. Eu vou para junto do meu Pai e não vou deixar vocês órfãos. Pedro falando: mas espera aí, você curou, você libertou, você ressuscitou morto. O surdo voltou a ouvir, o mudo voltou a falar, o cego voltou a enxergar, o paralítico voltou a andar. E você olha para nós e diz que você precisa voltar para o Pai? Não! Chegou a hora de você estabelecer seu reino aqui em Israel. E Jesus falou: você não entendeu nada, Pedro. Eu preciso voltar para junto do Pai. E presta atenção, Pedro e os outros. Eu vou, e quando eu ir, vai vir alguém. Aqui está o segredo. Vai chegar alguém. É como se Pedro falasse assim: amigo, mas peraí, quem é esse que vai vir que é mais forte que você? Era o entendimento. Quem é esse que vai vir, que vai realizar cura, milagres, sinais e prodígios como o Senhor? E o próprio Jesus respondeu. Presta atenção. João, capítulo 15,
versículo 26, não precisa pegar, só anota. Jesus falou, quando porém vier o defensor, ó, vai vir alguém, Pedro, que vai defender você. Vai vir alguém, Pedro e os outros, que vão defender vocês diante das situações e das acusações que vão vir sobre vocês. Então, aquele que vai vir primeiro é um advogado, é alguém que vai defender a causa de vocês, a causa do reino, a causa do evangelho. Vocês vão curar em meu nome, vocês vão libertar em meu nome, e vocês vão ver o caos que isso vai ser instalado onde vocês estiverem. Então, primeiro vai vir alguém que vai defender vocês. Quando, porém, vier o defensor, que vos enviarei da parte de meu Pai, e aí ele fala o nome, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Então, ó, Pedro naquela hora entendeu, peraí, então vai vir alguém chamado Espírito Santo, e ele vai dar testemunha do Senhor, e nós também vamos dar testemunha de vocês? Era como se Jesus já estivesse dizendo, ele vai morar dentro de vocês. Até agora eu estive com vocês, mas ele vai habitar em vocês. Ele vai fazer morada em vocês. Vocês vão ser casa dele, morada dele, templo dele. Ele vai habitar em vocês e através de vocês, ele vai realizar milagres, sinais e prodígios. Quer mais, Pedro? Aonde vocês pisarem, a planta do pé de vocês, todo lugar será transformado. As pessoas que se aproximarem de vocês, elas vão ser transformadas. Elas não vão ser mais a mesma. Olha o impacto que o Espírito Santo vai gerar a partir desse diálogo, a partir desse entendimento. Porque agora eu vou lá para Atos. E quando a gente chega em Atos, que é o que eu estava dizendo, eu trouxe aqui em João para você entender, quando a gente chega em Atos, Jesus define a situação. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o próprio Jesus deixa claro para os discípulos. Olha o que Jesus diz para eles no capítulo 1, versículo 8. Jesus diz para eles assim, eu vou pegar o versículo 6 primeiro, porque era um diálogo. Jesus precisava voltar para junto do Pai. A missão dele já foi realizada. Alguém agora precisava dar continuidade na missão de Jesus. Que era o quê? Instalação do reino sobre a face da terra. O reino de Deus precisava ser instalado sobre a face da terra. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. E agora ele elegeu 12. E esses 12 iam dar o quê? Continuidade no reino de Deus. Então, na mesma hora, antes de Jesus ser assunto ao céu, o diálogo era esse. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, mestre, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Porque toda nação, todo povo esperava um rei que fosse reinar em Israel para fazer com que o reinado, as instalações romanas, fosse o quê? Reduzida ao zero. Reduzida ao zero. A intenção deles era o quê? Ver um rei agora tomando o poder de Roma. Entende? Porque quem reinava nesse tempo? Roma. Então, todos eles esperavam o quê? Os israelitas esperavam o quê? Agora um novo reinado. Deus vai reinar no meio de nós. O reino romano agora, o imperador romano vai cair por terra e graças a Deus, o povo de Deus vai prosperar. Mas o reino de Jesus é um reino de cabeça para baixo. Entenda. Não é o rico que é o primeiro. Entenda como pirâmide. É o pobre. Ele veio por os pobres. Eu não vim buscar os ricos, eu vim buscar os pobres. A cura não é para os sãos, é para aqueles que estão o quê? Feridos, machucados, entristecidos. O médico veio para esses. Não veio para os sãos, veio para aqueles que estão machucados, feridos, entristecidos. É um Deus que vem de encontro dos pobres. Tanto é que a anunciação dos anjos foi aos pastores. E os pastores estavam onde? Nas montanhas de Jerusalém. Se você pegar para estudar sobre a vida dos pastores, quem eram aqueles pastores que receberam aquela anunciação que a gente vai ver no Natal? Eis que nasceu um menino. Eles eram ladrões. Olha aí. A primeira revelação divina é dada aos ladrões, Rodrigo. Eram pessoas que se escondiam nas montanhas, porque não podiam ser vistas. Então eles estavam isolados. Como que pode? Que Deus maluco. Então é um reino de cabeça para baixo. Você vai entender? Olha a verdade do reinado. Pedro achava que Jesus ia tomar a posição de Roma.
Então Jesus respondeu, quando Pedro diz, né, Senhor, é agora que vai estabelecer o seu reino em Israel? Jesus respondeu, não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. A única coisa que cabe a vocês, era como se Jesus estivesse falando isso, ó, não cabe a vocês saber os tempos que o Pai determinou com a sua autoridade. Nem os tempos, nem os momentos. Mas a vocês cabe uma coisa. Era como se Pedro cruzasse os braços, Rodrigo, olhasse para você e dissesse, Rodrigão, o que cabe a nós então? Se você não vai reinar, quem é que vai reinar? Olha o que Jesus falou. Mas, versículo 8, recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que cabiam a eles agora? Receber o Espírito Santo de Deus para se tornarem testemunha em toda a cidade e em todo lugar que eles fossem. O que cabiam a eles agora era essa: entender a ação do Espírito, receber o poder de Deus que vem do céu. Recebereis o Espírito Santo, o poder de Deus, e sereis as minhas testemunhas por toda Jerusalém, por toda Judéia, por toda a Samaria, até os confins da terra. A intenção de Jesus agora era dar a eles o quê? O poder, para que o reino de Deus pudesse, a partir de agora, ser estabelecida em toda cidade, em todo lugar, com poder, autoridade, com sinais e prodígios. Um Deus que opera agora por meio do homem. Olha isso, Rodrigo. Olha isso, porque quando você olha no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia no homem? Agia. Agia nas mulheres? Agia. Mas era somente para cumprir uma missão, entende? Mas agora não. Agora o Espírito Santo veio para habitar perpetuamente dentro de nós. Nós somos casa, como eu disse, nós somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Se o mundo lá fora está no caos que está, eu repito, é porque nós se afastamos da intimidade, se afastamos de um relacionamento, se afastamos de uma amizade com quem, Rodrigo? Com o Espírito Santo de Deus. É por isso que as trevas estão avançando. Mas por mais que pareça que as trevas estão avançando, por mais que pareça que o mal está vencendo, sim, que o mal está avançando, a gente precisa entender uma coisa. O Espírito Santo continua agindo e operando no meio de nós. Se o poder ainda está agindo e operando no meio de nós, o que nós precisamos fazer? Voltar a ter relacionamento, intimidade e amizade com o Espírito Santo de Deus. Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Estou acompanhando as perguntas para depois, quando a gente finalizar essa primeira. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando você quiser parar com algumas perguntas, a gente para, tá bom? Eu vou continuar aqui agora na ação salvadora que vai começar a acontecer, porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja. 120 pessoas estavam na sala reunida na casa de João. Entende? Todos reunidos na casa de João, evangelista. Todos estavam lá. Aproximadamente, diz a Bíblia, 120 pessoas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre o povo eleito, a raça escolhida, o povo que Deus separou, o povo que Deus adquiriu. E a partir daquele exato momento, Pedro olhando para toda aquela situação, cara. Pedro olhando para aquelas línguas de fogo entrando dentro daquela sala. Eu quero narrar isso aqui para você entender. Pedro de pé, dentro da casa de João, na sala de cima. Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Galileia, vós que redizes em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Eu estou no capítulo 2, versículo 14. Escutai-me com toda atenção. Esses aqui não estão embriagados, porque o povo viu o povo orando em outras línguas, falando em outras línguas, começou a deduzir e achar e até mesmo a caluniar, dizendo: esse povo está bêbado. Logo cedo, está todo mundo já cheio. Não. Então Pedro está falando: esses aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Era de manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel no Antigo Testamento. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos anciões terão sonhos.
mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima, e sinais na terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Pedro olhando para toda a situação, porque o povo começou a falar, esse povo está bêbado, esse povo está embriagado, estão maluco esse povo aí. Estão falando em línguas estranhas, estão falando até mesmo nas nossas línguas, como dizia o povo da Capadócia, o povo que estava ali, o povo grego e tudo mais ao redor. Então, naquele dia, naquela hora, acontece o que nós chamamos, e aqui eu vou dar um pause aí pra gente, se você quiser, pelas perguntas, acontece a grande efusão do Espírito Santo. E pra gente iniciar as perguntas, eu quero que você entenda a efusão do Espírito Santo. O que é a efusão do Espírito Santo? O derramar do poder de Deus sobre o homem. O derramar do poder de Deus sobre a mulher. O derramar do poder de Deus sobre o jovem, sobre o ancião, como está escrito na Sagrada Escritura. O exemplo, é como você pegar uma Coca-Cola cheia, fechada, você acabou de comprar, e você vai chacoalhar essa Coca-Cola. Você vai chacoalhar ela ao extremo, e você vai abrir a tampa dessa Coca-Cola. O que é que vai acontecer? Vai espalhar a Coca-Cola para tudo quanto é lado, não vai ou não vai? A garrafa vai transbordar. O que estava acontecendo na sala de cima? Um transbordamento da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então eu vou dar um tempo aqui, porque a gente vai entrar para falar sobre a efusão, um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo por meio de alguns discípulos que eu vou dar como exemplo, para a gente trazer para os dias de hoje. É isso aí, primeira parte. Olha, live boa passa rápido, rapaziada. Primeira parte já foi. Maravilhoso, maravilhosa a pregação do Nivaldo Fonseca. Gente, vamos começar as perguntas. Eu andei procurando, hoje eu estou meio sem os controles que eu estou acostumado, mas eu já andei fazendo os levantamentos aqui no computador. Bom, uma pergunta me chamou muita atenção, Nivaldo. Na primeira parte que você diz, nosso país precisa ser resgatado para a igreja. O nosso país hoje não é um país, então, no ponto de vista, falando engajado dentro da igreja. O porquê do interesse público hoje em não deixar as pessoas, evitar as pessoas caminhar na igreja? Essa é a pergunta da Selma Ribeiro. Selma Ribeiro mora aqui na Zona Leste também, aqui próximo da gente, Jardim das Oliveiras. Ela quer saber o porquê a religião atrapalha muito dentro do país hoje. Qual que é o incômodo dos nossos políticos? O porquê não deixar a gente se aproximar de Deus? Tenta nos distrair com outras coisas, mas nunca com a palavra de Deus. Se a gente olhar para esse período, principalmente para responder na pergunta dela da pandemia, a gente vai ver já essa pergunta escancarada. Por que as praias estão lotadas? Por que os hipermercados estão lotados? Os estádios de futebol, por exemplo, na Inglaterra, já funcionou com torcida, já está funcionando com torcida. Eu falo porque eu acompanho. Então, quando a gente fala assim, que precisa ser resgatado novamente a religião dentro do Brasil, é porque a luz, e quando eu falo de luz, a fé se apagou na nação brasileira. Isso está convicto para nós. Isso está escancarado para nós. Basta a gente ver as atrocidades que a gente tem visto acontecendo aonde? Dentro da Santa e Amada Igreja. Por meios de autoridades que não cabe nós aqui apontar, não é verdade? Porque essa não é a nossa missão. A nossa missão é interceder, é se colocar na obra pelos bispos, pelo Santo Padre, por padres, seminaristas, religiosos e religiosas. Então a gente está vendo um grande afastamento na fé, tanto na igreja católica quanto na igreja protestante, tá? Quando eu falo de luz, eu estou falando no modo geral. A fé se apagou na nação brasileira. Por que, Nivaldo, essa fé se apagou? Porque nós se afastamos do Espírito Santo de Deus. A gente se apegou tanto a uma vida religiosa, entenda, se apegou tanto à religiosidade e esqueceu do Espírito Santo. Você entende? Então é como se fosse assim, é mais fácil eu fazer uma novena, presta atenção, e eu não estou falando que é errado, você tem que fazer,
Mas entenda o mistério aqui, ó, ao qual nós estamos no tema dessa live, Espírito Santo e efusão do Espírito. Então é mais fácil eu fazer uma novena hoje do que eu dialogar com o Espírito Santo 2 minutos. Entende? A ação salvadora, ela passa pelo Espírito Santo. É impossível um homem ou uma mulher ser transformado hoje, uma sociedade ser transformada hoje. Olha aí, ó. Jovens ser transformados hoje, mulheres, homens, né, ser transformados sem a ação do Espírito Santo. Por quê? Qual foi a condição para, a partir do momento que Jesus escolheu os 12, acontecer uma transformação sobre a face da terra? O derramamento do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não iam conseguir falar de Jesus. Sem o Espírito Santo, a gente não vai ter um entendimento da Sagrada Escritura. Quando eu falo do esfriamento de fé, é por isso que hoje os jovens estão cada vez mais perdidos, as famílias estão cada vez mais se destruindo, porque não estamos mais vendo homens e mulheres encharcados do Espírito Santo, que é onde a gente vai entrar depois, agindo com autoridade e poder nas esferas da sociedade, na política, na educação, na segurança, na saúde, na igreja, né? Na intenção de ver uma transformação. Então, existe uma saída aí? Existe, a gente vai dar. Só que a gente precisa voltar, gente. Voltar a deixar ser resgatado pelo Espírito Santo. Muito legal. Boa noite, Alan. Paz e bem. Muito fogo do Espírito Santo. Irmão, chegou o Alan. Bom, continuando, Selma Ribeiro, obrigado pela pergunta. Bom, vamos para a segunda. Eu separei 4 para a gente entrar no outro tema do efusão do Espírito Santo. A segunda pergunta, claro, Dona Elvira, 82 anos, sempre conosco. Boa noite, Dona Elvira. Como participo de todas as lives, sempre mando uma perguntinha para vocês, meus filhos. Gostei muito do pregador. Parabéns, parabéns. Obrigado. Está ouvindo aqui o relato. É o seguinte, a Dona Elvira pergunta. Nas minhas orações do texto, eu sempre peço intercessão do Espírito Santo. E rezo também o terço em honra ao Espírito Santo. Esses textos em honra do Espírito Santo são válidos mesmo no seno do Santo Rosário, que eu sou acostumada a rezar? A Dona Elvira, de 82 anos, falando do texto do Espírito Santo que ela reza. Sim, se você pegar o aplicativo da minha biblioteca católica, se você pegar o Católico Orante, a biblioteca católica, porque meus livros aqui é tudo assinado da biblioteca católica. Faz propaganda dos caras aí, é de Deus. Vai lá, compra o livro dos caras, é muito bom. Então o que acontece? O terço do Espírito Santo, que a gente chama também de Rosário do Espírito Santo, tá? Ele é válido sim, tá? Esse terço vem desde Papa Pio X, tá? Desde o Papa Pio X já era rezado o terço do Espírito Santo. Beata Helena Guerra, né? Creio que a Dona Elvira conheça. Se não conheça, busca conhecer. Beata Helena Guerra foi uma das que transcreveu esse Santo Terço, tá? Aonde, para mim, a ejaculatória do terço é perfeita. Vinde, Espírito Santo, né? Enchei os corações dos vossos fiéis. E ali, no final do terço, do Rosário, de Beata Helena Guerra, bem na ejaculatória, ela ainda diz assim, ó, e avivai toda a face da terra. Então, o Rosário e o terço do Espírito Santo é válido sim. E existe tá acontecendo um grande movimento, tá, no Brasil, Dona Elvira, onde as pessoas estão rezando esse terço às 9 da manhã e às 9 da noite. Se a senhora não sabia, está sabendo agora. Existe no Brasil instalações chamadas Torre de Oração, onde às 9 da manhã é rezado o terço ao Espírito Santo, clamando o Espírito Santo sobre a nação brasileira, sobre os jovens, as famílias, os anciões, tá? Sobre toda a Santa e Amada Igreja, religiosos e religiosas. E no final, a gente clama, orando ao Espírito Santo, pedindo o batismo no Espírito Santo e que venha um poderoso avivamento sobre a Santa Igreja. É isso. Meu, tem uma aqui, mano, que eu não acredito que perguntaram isso, mas perguntaram. Não é que eu não acredite na pergunta. É porque quem perguntou tem 6 anos de idade. Fazer uma pergunta dessa aqui, tem hora que eu fico meio assim de falar que tem 6 anos de idade. Mas a Luísa é demais. Toda live ela vem com uma. E hoje, ela me afundou um tema que eu pensei que ela não ia nem tocar no assunto por causa da idade. Mas para Jesus não tem idade, né, Luísa? Bom, ela disse que participou em 2 missas. Ela serviu como coroinha em 2 missas de cura. Missas fortes com adoração. Todas as missas são de cura. Ela deixa entre parênteses aqui pra gente, né? Bom, o porquê a igreja não fala muito mais em avivamento dentro da própria igreja?
É a pergunta dela hoje. Eu amo, hein? Sabe por que a Santa Igreja não fala de avivamento? Porque nós ainda não nos posicionamos para pregar sobre avivamento. Essa foi na lata. O problema não é a igreja. O problema é nós, irmãos. A gente tem que encarar essa realidade. Nós somos o povo eleito, sim ou não? Nós somos a raça escolhida. Nós somos o povo que Deus separou. A profecia de Joel, nos finais dos tempos, o Senhor Deus derramará o Espírito Santo sobre toda a carne. Irmãos, é sobre todos o ser vivente. Homens e mulheres aí, ó, tá? Não, depois não falar que eu falei ser vivente, os animais também. Pode ser cachorro, gato, todo mundo batizado do Espírito Santo, dando pirueta, subindo as paredes, orando em língua. Então, o que acontece? O avivamento é um despertar na vida espiritual, tá? O avivamento é um despertamento espiritual. É por isso que eu disse no início que o Brasil está apagado na fé, irmãos. E tá, olha aí. A irmã acabou de falar, por que ninguém mais fala de avivamento? Até porque esse termo avivamento é muito usado hoje na igreja protestante, né? Quando a gente começou a colocar isso dentro da igreja católica, muitos até agora não estão aceitando isso. Não, a igreja não precisa de avivamento, a igreja não precisa disso, isso é loucura. Renovação Carismática Católica, seus 50 e poucos anos, isso daí não precisa existir dentro da igreja. Irmão, eu fui resgatado do candomblé, do carnaval, sou ex-diretor do Gaviões da Fiel, fiz parte da diretoria de bateria durante 15 anos. E quem me resgatou foi o Espírito Santo de Deus dentro de um grupo de oração, onde tinha homens e mulheres avivados, chapados, cheios do Espírito Santo. Eu entrei naquele lugar, não tinha primeira comunhão, não tinha crisma em 2010. E naquela hora, naquele momento, eu deixei tudo no mundo e abracei Deus. Melhor, uma efusão do Espírito Santo aconteceu em mim. O que é a efusão? Deus me abraçou. É o abraço na alma. Deus abraçou a minha alma com o seu Filho e com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma em 2010. Aí em 2011 eu fiz primeira comunhão crisma, em 2012 me tornei pregador da renovação. Hoje eu sou missionário da Comunidade Católica Cola de Deus. E aí estamos na caminhada, avançando desde já. Então, coragem. Coragem. Vamos lá, segunda parte, Vamos lá. efusão do Espírito Santo. Segunda parte, né? Vamos falar sobre a efusão. Então, eu estava dizendo, a efusão do Espírito Santo, eu te dei como exemplo, uma Coca-Cola cheia, novinha, você chacoalha ela e abre a tampa dela, vai fazer o quê? Vai transbordar a coca para tudo quanto é lado. Assim é um homem e uma mulher rendido à ação do Espírito Santo de Deus, cara. Vou falar devagar aqui para você entender. É igual a Coca-Cola chacoalhada. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você se coloca na presença do Espírito Santo e diz exatamente o que Beata Helena Guerra dizia. Se toda a alma dissesse, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, o Espírito Santo desceria com poder e glória. Aonde uma alma tiver e disser, vem Espírito Santo, ele vem. Então o que acontece? A partir do momento que eu entro na presença de Deus, clamando a ação do Espírito Santo, eu sou como essa Coca-Cola, chacoalhada. O Espírito Santo me chacoalha. Entende isso, não? Ele me chacoalha ao ponto de chegar um tempo de oração, de intimidade, de amizade ali com ele, eu vou o quê? Transbordar, gente. Não é assim? Você pega o café e coloca lá na xícara. Você vai colocando. Se você conversar com alguém olhando para o lado, não vai transbordar um copo de café? Todo aquele lugar onde o café caiu não foi transbordado? Se tiver umas formiguinhas ali, até as formiguinhas foi transbordada pelo café. Assim, ela não é. Ela foi tomada pelo café. E sabe o que é o mais bonito? O café vai prignar naquele lugar, vai ou não vai? Se deixar, vai ficar até colado. É ou não é? Por causa do açúcar que tem no café. É assim ou não é? Fica colado. Então imagina você dentro, na intimidade, olha só, da presença de Deus. Você entra na presença de Deus por meio do Espírito Santo e você passa horas e horas ali. Pega o mistério. Você passa horas e horas. O que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos sair dali pregnado da ação do Espírito Santo de Deus. Olha agora. A gente sai da presença de Deus. Aonde a gente for, irmãos, aonde a gente estiver, homens e mulheres vão ser impactados por esse poder que está fluindo de nós. Lembra do que Jesus falou? Se vocês beberem da água que eu vos dou, vocês serão como um rio de água viva. Vai jorrar água de vocês, gente. Aí eu entro nessa situação que a irmã trouxe do avivamento, porque a sociedade hoje não está se convertendo. Porque os jovens não estão se convertendo, porque homens e mulheres não estão se convertendo, porque as famílias não estão sendo restauradas, porque jovem não está deixando prostituição, sexualidade desregrada,
pecado como masturbação, qualquer outro tipo de pecado que está matando a nossa juventude, a droga, o crime e etc., é porque está faltando homens e mulheres e jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a saída para esse fim dos tempos, o nosso êxodo é ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, mas olha a dificuldade por meio da internet. Ah, mas olha a dificuldade por meio das músicas, dos filmes, das séries, das redes sociais, Nivaldo. Nós estamos sendo bombardeados pelo mundanismo. Nós estamos sendo bombardeados, sabe por quê? Porque nós estamos dando espaço para esse bombardeio nos alcançar. Ao invés da gente barrar esse bombardeio, a gente está falando, vem que eu tô facinho, vem que eu te dou liberdade, mundo, vem música do mundo, vem filme, vem tudo aquilo que não me santifica, vem tudo aquilo que não me vivifica, vem tudo aquilo que não me leva para Deus. O que vai acontecer? Eu vou me afastar de Deus, entende? Então, o que está acontecendo hoje com a nossa geração é uma geração que está totalmente longe de Deus, porque deu espaço para aquilo que não é de Deus. E esqueceu de quem? Do Espírito Santo de Deus que foi dado a nós. Por isso o tempo urge e é urgência para nós voltar a ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Paulo, quando escreve aos Romanos, está claro para nós. Está assim: nós fomos justificados por meio de Jesus. E como prova disso, Deus derramou o Espírito Santo em nossos corações, que nos dá a vida. Olha, o Espírito Santo foi derramado no nosso coração para nos dar o quê, gente? Vida. Espera aí. O Espírito Santo só pode dar vida, Rodrigo, a alguma coisa que está morta, sim ou não? Eu vou dar vida para uma coisa que está viva? Não tem como. Se o Nivaldo está vivo, eu não vou dar vida para ele. Não, está vivo. Mas o Espírito Santo veio habitar no nosso coração para nos dar vida. Mesmo em meio à tribulação desta vida, para que tenhamos uma esperança que não decepciona. De fato, isso acontece. O Espírito Santo foi derramado em nosso coração para gerar vida em nós, para gerar amor em nós, para gerar alegria em nós. Se o amor não está tocando a sociedade, presta atenção. Se Deus é amor e o amor de Deus não está tocando a sociedade por meio de nós, é porque o Espírito Santo de Deus está operando muito pouco por meio de nós. E se ele está operando muito pouco, é porque eu não estou dando liberdade para ele operar por meio de mim. Consegue entender? Esse mundo mal precisa ser transbordado pelo amor de Deus, sim ou não? Olha aí. Mas o amor de Deus, disse Paulo em Romanos 5,5, foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Olha aí, até o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo passa pelo Espírito Santo, como tudo passa também pela Imaculada, entende? Então a gente precisa entender isso aqui. A efusão no Espírito aconteceu de forma sublime no evento de Pentecostes, como eu disse. Em Pentecostes aconteceu uma efusão do Espírito, um derramado poder de Deus sobre a igreja. E não se limitou somente lá, pois a gente pode olhar agora para a nossa realidade, Rodrigo, para o nosso tempo, a gente vai ver que aquele poder que desceu sobre a igreja em Pentecostes não se limitou. Aquele poder se expandiu sobre a face da terra, te alcançou, Rodrigo, olha aí. Me alcançou, irmão. No século 21, nós estamos sendo alcançados pelo mesmo Espírito que alcançou a igreja em Pentecostes. O mesmo Espírito alcançou, levantou, despertou um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que tem despertado a humanidade até hoje. Frutos e mais frutos a gente tem visto por meio da efusão do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, que está acontecendo na Renovação Carismática Católica e que também agora está acontecendo aonde, Rodrigo? Nas novas comunidades. Você entendeu? A efusão do Espírito Santo de Deus continua ativa. Como, Nivaldo? Aos corações que têm disponibilidade. Se eu tenho disponibilidade no meu coração, Rodrigo, vai haver sim agora uma efusão do Espírito Santo. Pode ser ela individual, pode ser ela coletiva. Consegue compreender isso?
Nivaldo, é possível acontecer uma efusão do Espírito Santo na minha vida, na minha intimidade, na minha casa, no meu quarto, sozinho? Sim, porque é uma intimidade entre você e o Espírito Santo. É a abertura do teu coração, entende? É o seu sim a Ele. Eu quero, Espírito Santo, vida nova. Eu quero ser transformado, eu quero ser despertado. Eu não quero ser mais esse homem, eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero mais ser essa menina, esse menino. Não, eu quero uma vida diferente. Eu quero ter uma vida como São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá. O mundo carece disso, o mundo necessita disso. Por isso que nós estamos num tempo de urgência. Sem o Espírito Santo, nós não vamos ver uma igreja transformada. Nós não vamos ver uma liturgia transformada. Nós não vamos ver novas comunidades transformadas, movimentos transformados. Nós não vamos ver jovens, mulheres, homens, anciões, nações transformadas. Nós não vamos ver. O que nós vamos ver? Um povo sem o Espírito Santo. Um povo padecendo no pecado e a cada dia mais entregue a Satanás e ao mal. É isso que nós vamos ver. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Já estou encerrando, tá? Vamos avançando aí. Fique em paz que tem pergunta, meu amigo. Glória. Então vamos lá. Clamar o Espírito Santo. Clamar o Espírito Santo e a efusão na vida de alguém é fundamental? É. Principalmente no mundo de hoje. Eu disse de uma efusão no Espírito na coletividade, pode ser num grupo de oração, pode ser uma reunião em família, pode ser uma célula dentro de casa. Eu falo célula porque a Cola de Deus trabalha com célula, 12 pessoas no encontro. Então, coletivo acontece. Eu no meu quarto, no banho, no trabalho, eu quero, vem Espírito Santo, batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo e no fogo. Ali vai acontecer uma efusão, irmão. É impossível a gente entrar na presença do Espírito e sair o mesmo. Desculpa, Rodrigo. É impossível, irmão. Ah, mas eu estou nesse pecado há 10 anos. Se você entrar na presença do Espírito, rasgar o teu coração na presença dele, irmão, esse pecado vai sair da tua vida. Por quê? Presta atenção. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Paulo falou assim, aonde abundou o pecado, hiperabundou o quê? A graça de Deus. O que Paulo estava falando aí? Se a violência do pecado, ela é gigantesca, igual nós estamos vendo hoje na face da terra, ó, o pecado está avançando a cada dia mais, sim ou não? Em todas as esferas. Não vou citar aqui, senão a gente vai ter muito tempo. Em todas as esferas, o pecado está avançando. A maldade está avançando, irmãos. Se a violência do pecado é grande, presta atenção aqui. Quão maior é a violência do Espírito Santo num coração rendido a Ele, meu Deus. Ei. Você anotou isso daí? Se a violência do pecado é grande, quão maior é a violência da ação do Espírito Santo no coração rendido a Ele. Irmão, tá aí o segredo da nação brasileira. Para a nação brasileira ser impactada com poder e glória, precisa se levantar hoje, nesse tempo, nessa geração, homens e mulheres rendidos ao Espírito Santo de Deus. Consegue entender? Lembra do que Jesus falou em João 15? Sem mim nada podeis fazer. Eu quero trocar isso daqui. Sem o Espírito Santo, que é Deus também, é impossível acontecer alguma coisa na nação brasileira. É impossível, irmão. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, vamos lá. É possível, então, acontecer uma efusão coletivamente? Sim, é fundamental. Principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas parecem ter esquecido de Deus. Olha aí, nós partilhamos isso. A gente esqueceu de Deus. Os jovens, todo mundo esqueceu de Deus. O mundo de hoje abandonou o Senhor, virou as costas para Deus. Onde as pessoas... onde pessoas, né, vistas até mesmo que diz ser de Deus, a cada dia mais dentro da igreja está se afastando de Deus. Tá? Então vamos lá. Onde a religião é algo irrelevante, os valores da vida são totalmente invertidos. A verdade hoje é apresentada como mentira, sim ou não? Para que me entregar o evangelho? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não tem poder para mudar a minha vida. Então, a verdade, aquilo que é verdadeiro está se tornando o quê? Mentira. E aquilo que é mentira está se tornando o quê? Verdade. Para que ir à Santa Missa? Para que comungar da Eucaristia? Para que me confessar? Não. Vou fazer como os protestantes. Vou me confessar no meu quarto e acabou. Não preciso buscar um sacerdote.
E o que Jesus fez? Mateus 13. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. E a autoridade foi dada ao sacerdote. Alguns se fez eunuco, outros, né, casou, outro quis ter família, tudo mais. Mas esses não. Esses, pelo reino de Deus, entregaram a sua vida. Esses são os padres. As chaves foi dada a eles. Eles têm poder, autoridade por meio do Espírito Santo de perdoar os nossos pecados. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Tá? Fica a dica. Volta para o confessionário. Deus já não é hoje uma prioridade. É verdade isso? Ó, Deus já não é hoje uma prioridade, mas se tornou para muitos apenas uma das várias opções. Deus se tornou uma opção hoje para a sociedade. Eu sirvo a Deus a hora que eu quiser. Eu faço as vontades de Deus quando eu bem entender. O importante hoje é fazer as minhas vontades. É realizar os meus desejos, os meus sonhos. Olha isso. Então Deus se tornou hoje no mundo uma opção. Deixou de ser o quê? A prioridade. Primeiro as coisas de Deus, depois as minhas. Consegue entender? Deus é a sobra do tempo e não a motivação de viver. Consegue entender? Ó, vou repetir, hein? Deus hoje é a sobra do tempo e não motivação de viver. Quantos hoje passam tempo lendo a Sagrada Escritura? Quantos passam um tempo hoje rezando um terço? Intercedendo por aqueles que estão no presídio, intercedendo por aqueles que estão na UTI, com Covid-19, olha aí. Quantos têm intercedido para que Deus possa, de uma vez por todas, barrar, acabar com essa pandemia? Quantos? Você entendeu? O pecado e a desgraça se tornaram algo comum. É comum ignorar Deus nos dias de hoje. Para muitos, é fingir que ele não existe. Por isso, a emergência da efusão do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, onde existe um leque de opção e uma salada de crença. Pega aqui. Quando a gente fala de salada de crença, eu dei um exemplo que eu estava saindo do candomblé quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a Igreja Católica em 2010. Tá? Porque o carnaval mexe muito com o ocultismo e tudo mais, todo mundo sabe disso. Então eu estava lá, envolvidão. Então a salada de crença hoje está aí. Né? A nova era. A salada de religiões. Toda religião que você vai hoje apresenta Deus. Ah, Deus é um só. Irmão, tá aí a astúcia de Satanás, a grande cilada de Satanás. A santa e amada igreja é a única igreja, entende? É a única igreja. Não tem outra igreja além da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente está vendo uma sociedade que virou as costas para o Senhor. Uma sociedade que virou as costas para a Santa Missa. Uma sociedade que virou as costas para Deus, entende? Então, a gente precisa sim voltar para o confessionário, precisa voltar sim para a Santa Missa, voltar sim a comungar o corpo de Cristo, voltar sim a lutar pela santidade de vida, lutar sim, voltar sim a cada dia mais a ter intimidade, amizade, relacionamento com a palavra de Deus. Ter amizade e relacionamento com a Santa Amada Igreja. Nós precisamos se aproximar dos padres, nós precisamos se aproximar dos seminaristas, nós precisamos se aproximar dos diáconos, dos religiosos da Santa Amada Igreja. Senão a gente vai começar a ver os problemas e vai começar a apontar os pecados, os erros e as falhas. Entende? Sendo que os maiores errantes aí está sendo nós, que estamos se afastando da Santa e Amada Igreja, achando que já é o expert de entendimento, de sabedoria, de entendimento, já sabe tudo. E é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente está vendo movimento sendo construído porque a pessoa não quer mais ficar no grupo de jovem da igreja. Ah, não quero mais fazer parte da pastoral porque aquele grupo ali é melhor. Tá errado, irmão. Você entende? Por isso existe essa necessidade do transbordamento do Espírito. A efusão do Espírito Santo é dom de Deus. Foi dada a nós para quê, irmãos? Para que nós possamos cada dia mais estar congregando. Entenda essa palavra. Congregando dentro da Santa e Amada Igreja. Vamos lá para as perguntas? Tem pergunta aí, né, Rodrigo? Opa! Tem para todo lado, cara. Não sei nem para onde começar aqui. Bora lá. Vamos começar. Tem o Diácono Robson Luiz Flauzino acompanhando. Amor. Boa noite, Diácono. Alan de Souza, Ângela, a Eurides, tem uma galera aqui. Bom, você acha que se os batizados tivessem ideia do quanto Deus os eles na condição de filho do Altíssimo, se tivesse fé,
quanto poderiam fazer para melhorar essa realidade que vemos na sociedade atual. Ora, somos partícipes do sacerdócio de Jesus Cristo. Exato. Pedro falou, vós sois o sacerdócio régio, o povo eleito, a raça escolhida. Quando Pedro fala isso na sua primeira carta, se não me engano é o capítulo 2, versículo 9, Pedro deixa claro para a comunidade dele. A comunidade dele estava abatida, uma comunidade que ele estava pastoreando, tá? E quando a gente olha para essa carta de Pedro no Novo Testamento, cara, ela chama a atenção muito, diácono, porque é exatamente isso. Se nós, batizados, entendêssemos, como eu disse, o poder e a autoridade que foi dada a nós, como foi no Evangelho de ontem, o Evangelho de ontem deixa claro quando fala da autoridade de Jesus. Quando os homens da lei foram lá perguntar para Jesus com que autoridade você faz essas coisas. Presta atenção, hein? Com que autoridade você prega? Com que autoridade você cura? Com que autoridade você liberta? Com que autoridade você ressuscita morto? Com que autoridade o cego volta a enxergar? Com que autoridade, né, o surdo volta a ouvir, o mudo volta a falar, o paralítico fica de pé? Que autoridade é essa? O que Jesus falou para eles? Espera aí, antes de eu responder para vocês que autoridade é essa, me responde uma coisa. O batismo de João vem do céu ou vem dos homens? Olha a pergunta de Jesus. Era o cara, você entendeu? Não tinha papo na língua com Jesus, cara. Naquela hora, eles ficaram conversando entre si. Se a gente falar que é do céu, ele vai falar, tá aí, vocês não creram. Se a gente falar que é dos homens, né, vai levar paulada do mesmo jeito. Então, como eles não responderam nada com nada, Jesus falou, também não vou responder de onde vem essa autoridade. Eu creio que naquela hora, Jesus não respondeu para eles, porque a hora dele não tinha chegado ainda, porque, se eu não me engano, é Mateus 21, o evangelho de ontem. Então, é quando Jesus está em Jerusalém para ser crucificado. Então, Jesus não revelou de onde vinha a autoridade, porque a autoridade vem do Espírito Santo de Deus. Por mais que ele também disse ali que é do Pai. Entenda, a Santíssima Trindade, ela trabalha junto. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado aonde? No deserto. Quem foi que deu força para Jesus não ser tentado no deserto? O Espírito Santo de Deus. Você entende? Então, quando a gente olha, diácono, para a sociedade, para os batizados hoje, se os batizados entendessem a luz que impera dentro deles, a luz que reina dentro deles, eles entenderiam aquilo que João, na primeira carta, diz. Né? João Evangelista, aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está lá fora. Então, se os nossos jovens hoje dentro da igreja, batizados, entendessem que aquilo que está dentro dele é maior do que aquilo que está lá fora, e a gente usa esse maior como, vamos entender assim, tribulação, problemas, pecado, seja lá o que for, a igreja estaria hoje não da forma que está. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de, entenda, congregação, tá? Templo, não, a nossa igreja, não. Eu estou falando de nós, igreja de Cristo. Né? Nós somos a igreja do Senhor. A igreja hoje doméstica, a igreja hoje família, hoje a sociedade não estaria da forma que está. Você entendeu? Porque a intenção da efusão do Espírito hoje é qual? É fazer essa efusão acontecer coletivamente. Então o jovem chega na igreja e é batizado, faz lá a primeira comunhão, faz o crisma, ele recebe o corpo de Cristo. Cara, ele recebe o próprio Jesus. Eu vou além. Ele recebe fogo dentro dele, cara. Você entende isso ou não? O fogo entra dentro dele. Consegue entender? Quando ele é batizado, todos, entenda isso, ali o pecado original, ali, eu não vou colocar assim, tá? É apagado, mas é reduzido ao zero, se torna uma mera cicatriz na vida dele. O pecado original se torna isso, né? O pecado original é aniquilado, fica aquela cicatriz, aquela queda ainda para o pecado. E aí, como existe ainda aquela queda para o pecado, o que é que vai dar força para aquele jovem? O que é que vai dar força para aquele homem que se batizou na igreja católica? O que é que vai dar força para aquela mulher que se batizou na igreja católica? É o Espírito Santo de Deus. E aí existe a necessidade do quê? Da perseverança. E aí, se existe a necessidade da perseverança, aí, diácono, a gente vai olhar para dentro da igreja. E aí a gente vai ver realmente os pontos dentro da igreja. Pessoas que estão à frente, lideranças, tá? Vou usar o nome lideranças. A gente vai ver a liderança. Será que nós temos hoje dentro da igreja uma liderança cheia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo conduz a igreja até hoje. O Espírito Santo conduz, opera na igreja
até hoje, gente. Quando o Papa Francisco foi eleito, quem elegeu? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que apontou o dedo e falou: és tu, você é o eleito, você é o escolhido. Por mais que muitos ficaram contra e até hoje levantam calúnias, né, contra o nosso Santo Padre. Esses são verdadeiros aí já apóstatas da Santa e Amada Igreja. Entende isso? São apóstatas. Nós precisamos respeitar o Santo Padre. Hoje, infelizmente, dentro da Santa e Amada Igreja, a gente tem pessoas na liderança, que eu não vou citar cá, na liderança que não respeita o Santo Padre. Né? E qual foi a ordem da Imaculada? Nós precisamos estar junto com o Santo Padre. Está aí a desobediência. E o que é que tem gerado essa desobediência dentro da Santa e Amada Igreja? É o pecado. O pecado tem assolado a igreja há mais de 2000 anos, gente. Você acha que os discípulos não foram tentados? Jesus foi tentado no deserto. Você acha que a gente não vai ser tentado? Você acha que padre não vai ser tentado? Diácono não vai ser tentado? Todo mundo não vai ser tentado? Todo mundo vai ser o quê? Tentado. Por isso que nós necessitamos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós necessitamos da efusão do Espírito Santo de Deus. Se você olhar para o Raniero Cantalamessa, que hoje é pregador do Papa, é um cara apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. Tem pergunta ainda? Eu estou dando continuidade aqui. Vamos lá. Nivaldo, preparai o caminho do Senhor, Deus te abençoe e derrame muitas graças sobre você, sua vida e seu ministério, por palavras do diácono Alan de Souza. Amém. Dia que todos entenderam, o dia que todos entenderem que o Espírito Santo habita em nós e devemos nos permitir, eles nos incendeiem diretamente com seu santo fogo, nossa vida será muito melhor. Mas sempre o invocamos na necessidade, o buscamos nas nossas adversidades. Devemos deixar-o seguir diariamente. Temos que permitir que ele seja presente e jamais deixá-lo em cárcere privado e só buscá-los nas adversidades. É o comentário do Alan de Souza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu estou olhando os comentários. Tem mais comentário? Tem. Obrigado, irmão. É isso mesmo que eu gostaria que você falasse a nós. O terceiro ato fundante da igreja é o Pentecostes. Concluiu o diácono Flauzino. Tá vendo? A pergunta o comentário do Alan é interessante, Alan, porque assim, você consegue ficar 24 horas do dia sem beber água? Não sei. Consegue entender? Se existe alguém que consegue ficar 24 horas do dia sem beber água, sem falar com alguém, presta atenção, hein? Sem andar 24 horas do dia aí, vamos pensar assim, vamos ficar com a água, né? Senão a gente vai... A mesma coisa é o Espírito Santo. A gente não pode, se possível, a gente tem que conversar com o Espírito Santo 23 horas e 59 minutos do dia. É impossível isso? Não, é possível. Se eu chegar aqui agora e falar assim, gente, ó, se hoje você não falou com o Espírito Santo, já está errado. Se eu falar aqui, Rodrigo, vamos fechar os olhos. Espírito Santo, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar. Nós estamos falando com o Espírito Santo. Consegue entender? Primeiro, porque onde 2 ou 3 estiver, ali eu estou. Não foi isso que Jesus falou? Então a Santíssima Trindade está no meio de nós, cara. Os anjos também estão instalados no meio de nós. Então a gente precisa ter um hábito de conversar com o Espírito Santo todos os dias, Rodrigo. Todos os dias, todas as horas. Se a gente olhar, vamos lá, vamos dar uns tapas aí. Se a gente olhar para a nossa vida, nós que curte um Zap Zap, um Instagram, um Facebook, qualquer tipo de rede social, os jovens que gostam de videogame, assistir série, assistir filme, a gente tem tempo para tudo, cara. A gente passa no Zap Zap 2 horas aí, ó. 2 horas é pouco, a gente passa muito mais, muito mais. Nós passa muito mais que 2 horas, né? Eu dei o exemplo de 2 horas no Zap Zap, no WhatsApp. E a gente não consegue ficar, gente, 1 minuto falando com o Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, que transformação de vida a gente quer, cara? Que mudança a gente quer na nossa vida? Seja ela na vida profissional, seja ela na vida familiar. Que mudança de caráter a gente quer? De personalidade. Irmão, nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo. Eu estou indo para a parte final. Tem alguma pergunta aí? Olha, tem sobre o pecado. Então, fala aí. Sobre o pecado, a Gabriela nos diz o seguinte, Gabriela, também do Jardim Helena, aqui Zona Leste, quem está nos acompanhando hoje, hein? Ela diz que o pecado hoje se tornou um símbolo de orgulho.
Olha o que eu fiz, eu enganei, eu menti, se tornou um símbolo de orgulho. Estou Se certo no tornou meu algo raciocínio? comum. Tá certinho. Se tornou algo comum. Acho que se a gente colocar assim, fica até mais fácil para as pessoas entenderem. Se tornou algo normal. Pecar é normal. Todo mundo peca. É normal para quem quer ir para o quinto dos infernos. Desculpa, mas essa é a realidade. Ah, então você é o santo, Nivaldo. Você não peca, você não erra. Irmãos, eu estou dizendo assim, permanecer no pecado é para quem quer ir para o inferno. Pecar, todo mundo vai pecar. Consegue entender? Nós somos chamados a cair. Não foi assim que Paulo ensinou? Nós somos chamados a cair. Entendeu? E como foi que Tiago ensinou a se levantar? Todo aquele que cai e quer se levantar precisa dar um passo até Deus. Aquele que dá um passo até Deus, Deus vai dar 10 passos até ele. Ó, que interessante. Pequei, errei, falhei. Glória a Deus por isso. A Bíblia ensina, onde abundou o pecado, hiperabundou a graça de Deus. Consegue entender? Então, você vai ser justificado. A partir do momento que você reconheceu que você pecou, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Se arrepender. Se arrependeu? Busca um sacerdote. Se confessa. A partir daquele exato momento, você chegou lá no confessionário sujo, imundo, fedendo, igual eu chego sempre. Sujo, fedendo, imundo. Mas quando eu chego diante do sacerdote e eu coloco meus pecados ali exatamente nas mãos dele, é como se eu colocasse nas mãos dele. Isso eu aprendi com um exorcista chamado Frei Elias Vela, de Malta, tá? Lá na Canção Nova, quando ele foi pregar em 2013, ele ensinou pra gente assim, ó, quando você fosse confessar, é como, quando você vê o sacerdote, é como se você estivesse colocando seus pecados na mão dele. Olha isso. Naquela hora, você chegou sujo, imundo, fedendo. Você vai sair dali com uma lã, branquinha, branquinha, branquinha. Pronto para viver a sua vida, que é um eterno combate contra quem? O pecado. Então a nossa luta, até o último suspiro de vida, Rodrigão e a irmã aí, vai ser contra o pecado. O que a gente não pode fazer é o quê? Deixar o pecado reinar na nossa vida. Temos uma lição muito boa de São Felipe Neri, tá? Eu amo a igreja, gente. Você precisa amar a igreja. São Felipe Neri, ele ensina assim, ó, quer vencer o pecado? Vença antes o quê? Consegue entender aí, ó? Algo acontece antes. As ocasiões. Porque antes de eu dar espaço para o pecado, está acontecendo uma ocasião. Exemplo. Vou dar um exemplo bem básico que acontece hoje na juventude. Os pais do irmãozinho viajou, o irmãozinho ficou sozinho em casa. Aí o irmãozinho tá na carência, a irmãzinha lá tá na carência. É um exemplo, tá? Ah, minha família viajou. Aí ela vai falar, é mesmo? Você tá sozinho? Isso é ocasião, tá? Eu tô falando aqui, ó. É ocasião, é não dar brecha. São Felipe Neri falou, quer vencer o pecado? Antes, vença o quê? As ocasiões de pecado. Se você conseguir vencer as ocasiões, você vai vencer o pecado. Então, olha aí. Para mim, vencer as ocasiões, sozinho eu não posso. Cara, eu tenho que entender isso aqui, Rodrigo. Sozinho eu não vou conseguir vencer o pecado. A carne é miserável, ela anseia pelo pecado, ela tem fome pelo pecado, entende? A carne tem sede e fome pelo pecado, mas a alma tem sede e fome de Deus, entende? E a intenção do pecado é destruir a alma, não o corpo, entende? O corpo vai perecer, a alma não. Consegue entender? A alma é eterna. Ela é de Deus, foi criada para o Senhor, ela é do Senhor, mas o pecado quer fazer o quê? Destruir. Consegue entender? O pecado quer fazer com que a gente possa aniquilar, fazer com que, como dizia o Padre Léo, a gente venha criar uma casca onde a gente não venha mais enxergar Deus. Então vamos vencer a ocasião de pecado, beleza? Vença a ocasião de pecado, clama o Espírito Santo, clama a intercessão dos santos, reza um terço, reza um rosário, mas não dê espaço para o pecado. Tem mais uma aí? Pompeu. Tem umas até que eu vou te encaminhar depois, porque ficou muita pergunta. Agradeço a galera que acompanha. Eu vou fazer essa do repouso do Espírito Santo, para nossa amiga que me perguntou 3 vezes aqui. Vai me pegar, essa daí vai me pegar, hein? Meu Deus. Vai deixar você em dúvida. Vai lá. Bom, ela pergunta para nós aqui, a dona Zenaide, ela já participou algumas vezes, Zenaide Santos, ela pergunta sobre o repouso do Espírito Santo. Como atingir o repouso no Espírito Santo através da oração fervorosa? Tá fácil essa, graças a Deus. Como eu sei que eu atingi o repouso no Espírito Santo? Como identificar essa maravilha, essa glória? Eu vou dar uma resposta de Deus para a pessoa, tá? Primeiro, eu nunca repousei no Espírito. Oh, glória!
Nunca repousei. Então eu não posso dar testemunho daquilo que eu não experimentei, não é verdade? Não é verdade? Como que eu vou falar, dar testemunho de algo que eu não experimentei? Mas, calma aí. O repouso no Espírito Santo. Vamos lá. O que é o repouso no Espírito Santo? É quando o Espírito Santo abraça a alma. Entenda isso. É quando o Espírito Santo abraça a alma. Como eu alcanço isso, Nivaldo? Intimidade. Intimidade. Não adianta eu somente ter fé. Entenda isso aqui, gente. Não adianta eu somente ter fé. Não adianta eu, Nivaldo, saber o que é o repouso no Espírito e nunca repousar no Espírito, tá vendo? É intimidade, é relacionamento. Só que existem várias formas do repouso no Espírito Santo, tá? Então tem repouso que a gente vai ver as pessoas, né? Às vezes caem ali no chão, tá naquele repouso profundo, que é quando Deus abraça a alma, quando o Espírito abraça a alma. É um encontro pessoal do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, com a alma da pessoa, com a pessoa. Nem mesmo a pessoa consegue explicar. A única coisa que a pessoa consegue dizer é, cara, me senti muito bem. A partir dali, entende? Ela se levanta ali com uma experiência que ela teve com o Espírito Santo. Só que eu já vi muita gente repousar no Espírito e voltar para as drogas. Eu vi muita gente repousar no Espírito Santo e ir para a prostituição. Eu vi muita gente, pregador grande na renovação, pregando o evangelho, repousar no Espírito Santo e vazou da igreja, abandonou a Santa Amada Igreja. Então, assim, a gente não pode se apegar a isso, entendeu? Mas o repouso no Espírito Santo, ele precisa acontecer quando o Espírito quiser. Primeira coisa, é o Espírito que realiza. Eu quero repousar em você. Tá? Tem os dons. Aí eu indico muito uma coletânea que tem da Canção Nova, tá? Tem uma coleção do Márcio Mendes, não sei se vocês já viram, são uma coletânea de livros pequenininho. Tem o dom de cura, dom de milagres, dom das lágrimas, tá? Muito, por exemplo, eu nunca repousei, eu identifiquei que o dom que eu tenho, muitas das vezes nem é o repouso, é o dom das lágrimas. Porque sempre quando eu orei com muita intimidade, muita oração fervorosa, como a irmã trouxe, eu pensava assim, cara, agora eu vou repousar e tudo mais, eu não repousava, mas o que acontecia? Eu não sei de onde saía tanta lágrima. De verdade, eu não sei de onde saía tanta lágrima. Entendeu? Então eu busquei conhecimento e entendimento nisso e eu nunca repousei, mas em lágrimas existe essa parte do repouso, dons das lágrimas, dom do repouso, né? Outra coisa que eu ia falar exatamente sobre o repouso. Bom, escapou, mas é isso aí. Então, né, a questão do repouso, ore fervorosamente, tira da cabeça o repouso. Ah, eu ia falar da irmã Maria Eunice, um exemplo, tá? Que aconteceu comigo. A irmã Maria Eunice, creio que todo mundo conheça, creio que está aí, que é católico, que acompanha a Canção Nova. Ela é da Cura e Libertação, tá? Do Ministério de Cura e Libertação da Canção Nova. Todo acampamento de cura e libertação na Canção Nova, você vai ver ela pregando e ministrando com poder e glória. Porque é uma mulher que tem intimidade com Deus, tá? Deus opera por meio dela. Não é ela que opera, é Deus por meio dela. E aí, um dia ela foi lá na Diocese de Osasco, Rodrigo. E todo mundo que chegava próximo dela, ela orando, repousava. Aí eu não tinha repousado ainda, isso em 2014. A galera falou assim, irmão, chegou a sua vez, irmão. Você não repousou ainda, você vai repousar agora. E todo mundo que ia lá, ela só encostava a mão, a pessoa, pá, repousava. Pá! Eu peguei e falei assim, eu não vou, irmão. Não vou, porque se for para me repousar no Espírito, eu quero repousar na liberdade. Enquanto isso, eu vou ficar com os dons das lágrimas. Os dons das lágrimas mesmo. E o povo ia lá, os meus irmãos foram e... Aí eu olhava para aquela galera e falava, se vocês não caminhar mais uns 40 anos dentro do movimento, vocês já sabem, eu vou zoar vocês, mano. Você entendeu? Porque por muitas das vezes a gente se apega a isso. Tem uma galera que se apega, não tô falando que é a questão da irmã, tá? Mas tem uma galera que se apega, repousei no Espírito e... Deu tudo errado depois. O que mais? Acabou? Nivaldo, infelizmente, Então é isso chegamos aí. ao final, mas Glória a Deus. Uma live bem abençoada, uma pregação maravilhosa sobre a função do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo que vai ficar em nossas plataformas disponíveis para todos acompanhar e também no YouTube. Deixa o convite para uma próxima oportunidade, você contar para a gente o seu testemunho no quadro Amém. O Sim Gigante. que eu dei. O Sim que eu dei é às quartas-feiras. Então, tem o Sim que eu dei, que é às quartas-feiras, 22 horas, fica esse convite para você. E eu só tenho a agradecer, eu deixo a palavra contigo para encerrar para a gente.
eu só quero louvar e bendizer a Deus, agradecer cada um de vocês, né, pelo convite. O Orlando, grande amigo meu aí, amo de coração, né? Oro muito por ele, pela esposa dele aí, para que Deus cada dia mais possa adentrar na vida deles, né? Fazer com que o bairro deles seja transformado, onde eles fizeram a planta do pé deles. Você também, Rodrigão, que Deus abençoe aí, né? Que o Espírito Santo possa cada dia mais te dar força, coragem, ousadia. E para a galera também que está online, eu quero deixar a indicação de um livro, tá? Que não é meu, tá, gente? Quem sabe um dia eu falo, ó, o livro aí e tal. É o livro sobre o tema de hoje, a efusão do Espírito Santo, do Padre Serginho. Creio que todo mundo conhece esse varão, cara. Padre Serginho, tá? Da Comunidade dos Pobres, escreveu esse livro muito tempo atrás. Não sei se vai ter o ano aqui. Padre? Mas Serginho, Padre Serginho. O nome do livro é A Efusão do Espírito Santo, caso vocês queiram entrar mais aí no conhecimento e no entendimento, tá? Ó, a capa aí, tá fácil, é da editora Palavra Impressa, mas a Canção Nova vende, tá? A Efusão do Espírito Santo. Tira um print aí, você que tá aí nos acompanhando, ó, tira um print. É um livro maravilhoso, você vai entender aqui sobre a ação do Espírito, quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele opera, tá bom? E o Padre Serginho é um sacerdote maravilhoso que também prega sobre São Miguel Arcanjo. E é isso. Tá certo. Bom, gente, muito obrigado para quem participou. Mais uma vez, obrigado para o Nivaldo. Gente, Amém. muito obrigado. Amanhã live às 10 da noite com o quadro Sim que eu dei lá no Facebook do 11 Itaquá, mais uma história de vida para vocês acompanhar. Na quinta-feira teremos o Solé. Na sexta-feira, Diácono Robson Flauzino e o Fernando falará conosco sobre o poder da oração. E no sábado, Orlando Luiz estará aqui com a Lectio Divina. Olha, O nascimento perfeito. do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser bacana, vai ser maravilhoso. Gente, obrigado, uma boa noite. Mais uma vez, Deus abençoe a todos, fique com Deus. Beleza, tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dons é Deus que nos conduz. Até uma próxima. Tchau, tchau.